Fala galerinha, professor Carlos Alex. Vamos fazer hoje agora, continuar a nossa parte 2 aqui, falando sobre radiciação, certo? Relembrando muitas coisas aí, vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho uma raiz de um número, né, um número que multiplicado por ele mesmo, quantas vezes vai dar essa resposta? Só que aqui não é aquela raiz quadrada exata, não somente ela que a gente faz, certo? A gente vai fazer todo tipo de raiz aqui. E aí eu escrevo a raiz dessa forma aqui, ó. Esse n aqui, que é a parte que fica nesse espaço, ele é chamado de índice, certo? Esse aqui é chamado de radical, essa casinha, certo? E a parte de dentro é chamado de radicando. Então, a minha raiz quadrada tem esses nomes. E como é que eu faço, tá bom? O método mais fácil e mais tradicional que eu gosto é você fatorando. Então, por exemplo, raiz de 20. Eu sei que essa raiz não é exata, mas ela vai dar que número? Ó, você fatora ele, ó, 20, dá para 2, dá para 2 e dá para 5. E aí, ó, se é raiz quadrada, quando não tem raiz aqui, o índice é 2, tá certo? Ó, o 2 aparece duas vezes, então ele sai da raiz. E o 5 só aparece uma vez, então ele fica. Então, raiz de 20 é 2 raiz de 5. Como assim, professor? Por exemplo, raiz quadrada de 600, certo? Eu vou fatorar os 600. Sempre o primeiro passo é fatorar. Dá para 2, dá para 2, dá para 2, dá para dividir agora por 3, dá para dividir por 5 e dá para dividir por 5. Como é raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. Então, o 2, como apareceu duas vezes, ele vai sair. Esse 2 aqui só apareceu uma vez, então ele fica. Esse 3 aqui só apareceu uma vez, então ele fica. E esse 5 apareceu duas vezes, então ele sai. Então, raiz de 600 é 10 raiz de 6. Perceba que dos 3 2, eu usei dois deles para sair, ó, e ele só aparece o 2. E esse 2 aqui, ele fica dentro da raiz. Ó. A mesma coisa, se você perceber, ó, continuando nessa mesma ideia, que eu creio que isso aqui é o mais complicado e o mais importante, raiz quadrada de 256. Ó. 256 dá para 2, que dá 128, dá para 2, que dá 64, dá para 2, que dá 32, dá para 2, que dá 16, dá para 2, que dá 8, dá para 2, que dá 4, dá para 2, que dá 2, dá para 2, que dá 1. Então, a raiz quadrada de 256, ó, o 2 sai, o 2 sai, o 2 sai e o 2 sai. Então, ó, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Olha que lindo. 2 vezes 2, 4, 8, 16. A raiz quadrada de 256 é 16. Então, eu consigo achar raízes exatas e não exatas. Ó, se eu vou fazer essa mesma raiz cúbica de 256, ó, vamos apagar aqui, ó, raiz cúbica. Agora vamos para cúbica, certo? Ó, eu vou pegar de 3 em 3. Ó. Então, o 2 sai, o 2 sai, e esse aqui não sai, porque eu tenho que pegar de 3 em 3. Então, vai ficar dentro da raiz. Ó. 2 vezes 2, então é 4, raiz cúbica de 4. Do raiz cúbica de 256 é 4 raiz cúbica de 4, certo? A mesma coisa se eu fizer o contrário. Professor, como é que é isso? Ó, 2 raiz de 5, por exemplo. Ó. Eu quero colocar esse 2 para dentro da raiz. Como a raiz é quadrada, ele entra com a potência do 5, ó, porque eu poderia cancelar aqui. Ó. Então, quando eu quero botar um número para dentro, só pode fazer isso se estiver multiplicando, certo? Ou dividindo, né? Eu coloco ele para dentro só multiplicando ou dividindo. Com o índice, isso aqui é a raiz quadrada, 2, né? Então, isso aqui é a raiz de 4 vezes 5, raiz de 20. Quer ver? Ó? 3 não, deixa eu pegar aqui, 2, raiz cúbica de 5. Mesma coisa, ó. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, o 2 entrou, ó, vezes 5. Então, isso é a raiz cúbica de 40, certo? Então, raiz cúbica de 40 é a raiz. Quando eu quero colocar um número para dentro da raiz, certo? E aí, o que acontece? Essa daqui é a parte inicial de radiciação. Vamos para as propriedades.
Propriedades. Professor, quais são as propriedades que nós temos na radiciação, certo? A primeira delas é se eu tenho raiz de A vezes raiz de B, se o índice é o mesmo, eu só preciso multiplicar os meus radicandos. Ó. Então, por exemplo, se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3, isso é raiz de 6. Eu não posso fazer isso se estiver somando, tá certo? Essa é a regra da multiplicação. É raiz de 2 mais raiz de 3. Não pode, ó. Se estiver somando, repete, certo? A mesma coisa, segundo passo, se estiver dividindo, ó. Raiz de A dividido pela raiz enésima de B, ó. Então vai ficar raiz enésima de A sobre B. Então, por exemplo, se eu tenho raiz de 2 dividido por raiz de 3, isso é a mesma coisa que a raiz de 2/3. Ó. De novo, eu só posso fazer isso se estiver multiplicando ou dividindo. Se estiver somando e subtraindo, não pode, certo? Terceiro caso. É se eu tiver a raiz da raiz, ó, x, raiz de y, de a, certo? Ó. O que acontece? Isso aqui é lindo, ó, porque o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, isso aqui vai ficar a raiz de x vezes y de a. Como assim? Ó? Se eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Raiz quadrada é raiz de 2. Isso é a mesma coisa, multiplica, ó, da raiz sexta de 2, que é 2 vezes 3, certo? E se eu tiver a raiz enésima de A elevado a x, ó, se isso aqui está fora, eu consigo colocar isso aqui para dentro, ó, A elevado a x, certo? Isso aqui é a demonstração é pela aquela regra do sol que eu falei na potenciação. Ó. Se você tem aqui elevado a x, ó, isso aqui é A sobre 1 sobre n elevado a x, que eu multiplico, né, elevado a x sobre n e faço a volta. Ó. Então é a mesma coisa, certo? Então, isso daqui, ó, por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado à quinta, isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 5. Sem problema nenhum, ok? E para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre racionalização, que é muito usado, racionalização. Certo? O que diz racionalizar? Né? Racionalizar é porque, não sei se vocês lembram do módulo da aula de conjuntos que eu falei, a raiz não exata ela é uma dízima não periódica, e eu dividir um número por uma dízima não periódica fica meio incompreensível. Então, o que acontece? Nós vamos tirar a raiz do denominador. E como é que eu faço isso? Ó? É só multiplicar pela raiz de baixo. Ó. Então, tipo fazer uma fração equivalente. Ó. Como se eu estivesse multiplicando por 1. Alguma coisa vezes 1 dá alguma coisa. Então, eu vou transformar numa fração equivalente. E aí eu pego a raiz dos dois. Ó. Então, isso aqui é 2 raiz de 3 sobre 3. Por exemplo, se você tem 5 raiz de 7, vou botar aqui raiz de 2, que eu estou invocado aqui, ó. Vou multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo. Então, isso aqui fica 5 raiz de 14, porque lembra, multiplica raiz com raiz sobre 7. Certo? Então, isso aqui é bem interessante, porque geralmente não cai um problema sobre isso. Mas no final da questão, até de outros assuntos, né, isso aí pode cair, tá certo? Então, muito cuidado. Um caso especial, que não é todo vestibular que cobra, é se eu tiver, por exemplo, a raiz cúbica de 3. Né? Se eu multiplicar pela raiz cúbica, isso aqui não vai dar certo. Porque vai ficar 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, eu tenho que completar. Ó, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, multiplico até completar. Porque ó, 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2 vai dar 3 elevado a 3. Ó. Então, você cancela. Então, isso é 2 raiz cúbica de 9 sobre 3. Então, esse é o caso especial quando for outra potência fora 2. É muito difícil cair, mas quando cai, eu já estou logo explicando. Se aqui é elevado a 1, eu já coloco, multiplico, multiplicando pelo quadrado, porque bases iguais repete a base e soma os expoentes. A mesma coisa se eu tiver uma racionalização agora com
por exemplo, dessa forma aqui, né? No denominador sendo subtração. Na verdade, esse é o caso mais comum. E aí, o que é que eu vou fazer, tá certo? Existe um produto notável que é o produto da soma pela diferença. O que é isso? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o produto da soma pela diferença é levar ao quadrado, cada termo. Se ele levar ao quadrado cada termo, minha intenção sempre vai ser multiplicar, ó. Se quer menos, ó, se é menos, bota mais. Ó. Então, raiz de 2 mais 1 e raiz de 2 mais 1. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 mais 1 sobre o quadrado do primeiro, ó. O quadrado de raiz de 2 é 2, menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2 raiz de 2 mais 1 sobre 1, que isso dá 2 vezes raiz de 2 mais 1. E aí você aplica a distributiva, que é 2 raiz de 2 mais 2, certo? Professor, coloca outro exemplo desse, tá certo? Coloco. Ó, 6 sobre raiz de 5, mais raiz de 3. Aí lembra, ó, é o produto da soma pela diferença. Então, se aqui está a soma, eu vou colocar a diferença. Ó. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes raiz de 5 menos raiz de 3 sobre, ó, produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 6, se você percebeu, não faça a distributiva logo. Por quê? Ó? Porque pode ser que cancele. Olha que coincidência, apareceu. Ó. Então, ficou 3 vezes raiz de 5 menos raiz de 3. Que aplicando a distributiva dá 3 raiz de 5 menos 3 raiz de 3. Beleza, pessoal? Se for ao cubo, né, também dá, certo? Só que tem que ter muito cuidado com isso daí. As mais tradicionais são essas aqui, certo? Essas aqui que são as que caem mais no vestibular. Tranquilo? Então, essa foi a aula de racionalização, né? Eu dividi em 2 vídeos porque ficou muito grande. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal!